Fala, Douglas. E aí, meu mestre, e essa força? Já tava expedindo mandado aí. Como é que você tá, Bom, irmão? Tranquilo? tudo na paz? Beleza, graças a Deus. E essa Ô, força, como é que Douglas, tá? beleza. A gente tinha um projeto hoje, né, de falar sobre júri, oratório, tal, mas aí surgiu esse negócio, né? Pois é, Esse caso aí do estupro, e a galera ferveu aqui querendo que a gente falasse um pouquinho. tá É, e eu, dominando, tá dominando a pauta, né? assim, já tá, na verdade, enchendo, né? Já tá saturando, né? Porque todo mundo tá falando a mesma coisa. Chega um Então, ponto aí que satura também. comentei contigo, eu tava Mas, montando até um template para responder isso daí, né? é. Então, assim, eu já até tá. A galera que me segue aqui é tudo parceiro, é tudo fechado, tudo amigo, mas eu já falei aqui, começou que foi escurado, começou a xingar, começou a falar um monte de coisa aqui, já bloqueio, deleto, vai lá pro raio que para. Então, É por assim, aí. é. Então a gente vai discutir tecnicamente, né, o que que rolou, essas coisas todas. Primeiro que a primeira coisa que eu queria entender, na Sim, verdade, independentemente do que rolou naquela audiência, que a gente vai discutir isso depois, primeira sim. coisa que eu queria entender, como é que o Intercept tem acesso a uma audiência que corre em segredo de justiça? Porra, Primeiro, meu irmão, pensa, pô, fala sério, né? É claro que esse é um caso que teve uma repercussão fortíssima. Meu irmão, mas isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, a primeira coisa, esses camaradas do Intercept, eles tinham que tomar na cabeça de uma vez para deixar de ser otário, para deixar de ser jacu. Porque Brasil inteiro tá, eles Brasil inteiro acham tá que eles vendo a podem humilhação, né? fazer o que eles querem. Então, eles É, podem entrar na nossa conta, podem entrar na minha conta, podem entrar na sua conta. Eles têm cobertura, né, do Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo? O pois é. Verdivaldo lá foi impedido de ser investigado pelo Gilmar Mendes, enquanto o Alan dos Santos lá, na Terça Livre, foi completamente devassado. Porra, então pera aí, meu camarada. Então, independente, a gente vai discutir o caso aqui, viu, galera? Ninguém vai deixar de discutir, não. Mas, assim, não importa se postou parte ou não postou nada. Não pode postar, porque você está diante de uma audiência que ela corre em segredo de justiça. Segredo de justiça. É. Não pode postar um A, não pode postar uma vírgula. O cara não pode fazer nada. Entendeu? Então, isso quer dizer o quê? Que nem nas audiências com segredo de justiça você está seguro, você está resguardado. Então, a gente vai ver aqui que esse processo de vitimização que essa menina ela está sofrendo, ele se multiplica de uma forma assustadora nas redes Esse é sociais. que é o ponto, esse é que é o ponto. Entendeu? Então, Esse assim, ponto é esse ponto que me assusta, porque não é? isso ganhou muita difusão. Claro, pô. A sentença está lida por toda a comunidade jurídica e não Sim, ué. jurídica. Sim, Mas ué. além da sentença, muito antes da sentença, o depoimento dela, aquele momento em que Sim, ela foi sim, esmagada sim, ali, sim. aquilo a gente acordou vendo aquilo. A Ô gente Douglas, acordou vendo olha aquilo. só, o que teria sido correto, na verdade, nessa situação? A gente viu o que aconteceu naquela audiência. Me parece que aquela menina ela estava assistida por um assistente de acusação. Então, me parece, eu não sei se é exatamente isso. Se ela estava, de alguma forma, resguardada, aquilo que ela sofreu, ela tinha que mostrar numa corregedoria de justiça, ela tinha que mostrar no Conselho Nacional de Justiça, mas isso não teria a proporção que teve, maculando a imagem dessa menina. Então, a Sim, primeira coisa que está errada é isso. Aí eu te pergunto, quem foi o ordinário vagabundo na justiça que liberou isso para o Intercept? Então, a é. primeira coisa que você tem que pesquisar é isso. Então, antes da gente começar, na verdade, a mergulhar no que aconteceu na audiência, que a gente vai fazer isso aqui agora, porque a gente tomou, infelizmente, nós tomamos acesso a isso, que a gente não tinha esse direito, sabe, de violar a imagem dessa menina, porque Sim, ela, sim, ela tinha o direito de processar esses camaradas todos. Então, assim, ela sim. foi arrasada naquela audiência. Mas nós não tínhamos o direito de ver isso. Por isso é que, nesses casos, corre em segredo de justiça. É por isso que a cifra negra nos crimes sexuais ela é absurda. É por isso que as mulheres não se dispõem a chegar, Exato. nem mesmo numa delegacia de mulheres, sabe, e dar início a uma investigação por causa de umas palhaçadas dessas, por causa de uns, sabe, de umas ilegalidades dessas. Então, Você não primeiro preserva. ponto. É. Primeiro ponto é esse. Nós vamos discutir agora o caso, mas o primeiro ponto, irmão,
esses vagabundos não tinham o direito de fazer isso com ninguém. Com ninguém. Porque chama-se segredo de justiça. É por isso que é segredo de justiça. Se não fosse, estava liberado, a audiência seria pública. Então, os caras já têm acesso a uma audiência que corre em segredo de justiça. E aí eles liberam a parte que interessa a eles, né? Porque a audiência rolou... Rogério, você toca no ponto que respeitada a proporcionalidade, mas é um ponto sequencial que me preocupa e passa a me preocupar até mais. É como se a gente viesse numa linha já alta em termos de gravidade, que é o fato de ter tido acesso a um processo de segredo de justiça, mas consegue tornar a coisa mais grave ainda, que é o fato de você, tendo acesso, mostrar só um excerto. Você pinça um excerto, você pinta um trecho e mostra só o trecho. E a hora que você mostra só o trecho, você não mostra o contexto, aí você faz uma salada danada. E dentro dessa salada danada, você mostra ali a menina chorando e já entra com a tese de que ela foi absolvida por conta de um pedido de estupro culposo. Sim. E aí você já esculhamba, além da menina... Esse é o segundo ponto. Além da menina, você já esculhamba também o órgão persecutório. Além da ilegalidade, de publicizar, de divulgar uma audiência que corre em segredo de justiça, o retardado mental ainda me coloca na matéria estupro culposo, dando a entender que ou o Ministério Público ou o juiz escreveram essa estupidez na sentença ou nas alegações finais. Exato. E a gente sabe que não acontece isso. Pô, ninguém aqui é trouxa, são todos profissionais. Aí vem um retardado mental desse do Intercept e coloca lá, estupro culposo. Ele cria essa expressão porque, como ele não entendeu que o estupro, não houve dolo no estupro, o retardado não se deve saber nem que é dolo, nem qual é a diferença de dolo e culpa, como não houve dolo, ele, consequentemente, já colocou na cabeça dele que o estupro foi culposo. Então, assim, ele já começa a criar uma celeuma jurídica desnecessária. Aí, o que acontece? A primeira coisa que você fica pensando, porra, será que o promotor de justiça colocou estupro culposo? Será que o juiz de direito desclassificou e depois viu, obviamente, que não existe tipicidade para estupro culposo? E não, sabe? Então, assim, já foi a segunda canalice. A primeira canalice foi essa. Ele vai naquela cadernetinha dele lá que diz dolo é quando tem vontade, culpa é quando não tem vontade. E dentro daquela cartilhazinha, tanto é que nas postagens do Intercept, eu não sei se você chegou a ver no Twitter, mas nas postagens do Intercept há a expressão que o promotor entendeu que não houve a vontade de estuprar, criando uma espécie de, aí eles colocam aspas, estupro culposo. Sim. A gênese da expressão estupro culposo está nos tweets do Intercept. Sim, sim. E depois que deu essa celeuma, eles vieram e tentaram consertar. Dizendo que eles colocaram isso de uma forma jornalística para poder a população entender. Pô, isso é cretinice, cara. Isso é uma canalice. Sim, isso é uma tremenda canalice. E mais, eu tô aqui com a página deles aqui aberta, até do videozinho, né, que eles fizeram, eles já começam dizendo o seguinte, que depois o Ministério Público se contradizendo, o retardado não sabe que quando a gente oferece uma denúncia, porra, a gente tem que efetivamente imputar um determinado fato a alguém. No final, né, e aquilo, né, que a gente, na época, né, quando eu estudava para concurso, você via camaradas aí, processualistas fortíssimos, dizendo que o promotor de justiça, quando atuava no início da ação penal, ele atuava como parte, e no final, nas alegações finais, ele se despia da coraça de parte e vestia, né, a carcaça de custos leves. Então, no começo eu sou parte, e no final eu sou fiscal da lei. E fiscalizar a lei não é condenar um inocente nem absolver um culpado. Então, assim, mas como esses imbecis não sabem isso, o que acontece? Eles acham que o promotor tem que seguir até o fim com a denúncia. Ou seja, o promotor não pode mais pedir uma absolvição, o promotor não pode mais pedir uma desclassificação, e eles começam dizendo isso, nesse videozinho que eles fizeram aqui. Porque se contradizendo... Que contradizendo, retardado? Como é que é contradizendo? A gente tem que dar início a uma ação penal e se inicia dessa forma mesmo. A única forma, o único jeito de você iniciar uma ação penal pedindo já, pugnando pela absolvição,
É quando você sabe de antemão que o camarada é inimputável, que é o tempo da ação, da omissão, ele não tinha conhecimento da licitude do fato, e você pode, na inicial, na Eu não, denúncia. eu não posso formular a denúncia dizendo que eu tenho dúvida, cara. Sim, pô. Entendeu? É. Então, assim, Douglas, então isso aí, o que eu percebi, cara, que isso aí foi, na verdade, Você foi uma imaginou? covardia com essa menina. Meritíssimo Eles, juiz, sim, eu acho que o fulano no dia sim, tal. Eu sim. não posso denunciar desse Entendeu? jeito. Eu Então, tenho que esses imputar. doentes aqui, cara, então eu É, tô vendo muita gente discutindo com relação ao que o advogado falou. A gente vai discutir isso aqui também, tá, galera? Se o tempo permitir aqui. Mas, assim, as primeiras coisas que eu quero apontar é isso. Primeiro, que esse camarada do Intercept tem que ser processado. E não tem que ter guarida, não tem que ter mãozinha na cabeça de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque os outros jornalistas que defendem, né, legitimamente a democracia estão sendo processados. Havia um é. retardado desse aqui, expõe uma menina numa audiência que é segredo de justiça. Não, Começa mas por aí. aí não tem. Segundo, Aí é conflito de garantias constitucionais, cara. Tá violação da intimidade. então, segundo, eles jogam uma expressão no ar, dando a entender que a justiça teve esse tipo de comportamento, utilizou esse tipo de expressão. Já começa errado por aí também. Sabe, e essa sucessão de erros. E terceiro, ainda fala, né, dizendo que a contradição da denúncia com as alegações finais. Porra, vocês são doentes. Então, um cara que não entende absolutamente nada. E o que ele fez? Isso que esse camarada fez aqui foi gravíssimo, gravíssimo. Ele expôs essa menina de um jeito, por isso que eu estou dizendo. Sim. Eu não estou discutindo o mérito, se a menina, né, foi estuprada, a gente não sabe, a gente não tem nem legitimidade para isso. A gente não conhece o caso, a gente não conhece o caso. Seria muita leviandade da nossa parte falar alguma É, coisa, mas assim, né, se aconteceu, não aconteceu, quem diz isso aí é a prova do processo. Mas, é, pô, eles não tinham esse direito, a começar por aí. Essa menina, ela tinha, pelo que a gente viu, essa menina tinha todo o direito, na verdade, até dever de entrar na corregedoria e punir, se aquilo tudo aconteceu, da forma como ela exato. foi tratada em juízo. Sabe? É, Um desrespeito tremendo, você, porra, invertendo completamente os valores. Então, assim, ela está ali numa situação, sabe, de vulnerabilidade, na verdade. Então, é. então é por isso que eu falo, cara, assim, a vida inteira eu briguei com essas coisas, sabe, dessa situação efetiva realmente da vítima nos crimes sexuais, porque a gente tem uma cifra negra enorme, cara. Então, ela já passou por aquele momento complicado, aquele momento dificílimo que foi o ato da violência sexual, independente se a violência, né, se presumiu ou não se presumiu, independente dessa discussão, até do termo presunção. Mas, enfim, mas depois, parece que a violência pior é depois. Sabe? Aquilo que a gente chama de vitimização primária, secundária, agora terciária. E Muitas agora, vezes é pior, muitas vezes é pior, muitas vezes é pior, 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 muitas vezes é pior. pior. Às vezes a pessoa ela prefere engolir a seco aquilo que ela sofreu para não sofrer esse tipo de constrangimento. Então, É, assim, porque sabe o que acontece? Querendo ou não, quando uma mulher é estuprada, ô Douglas, fica uma mácula para a sociedade, já começa a olhar para essa mulher de forma diferente, entendeu? As pessoas já têm um tratamento de forma diferente. e muitas vezes o próximo nem olha para a pessoa diferente, mas ela acha que está sendo olhada Sim, diferente. exatamente. É o psicológico dela que fica abalado. Ela se Sim, autoflagela, ela se sim, autoflagela. sim, sim. Não, e Isso é outra incrível. coisa, e assim, é porque a gente não tem estatísticas sérias, dados estatísticos sérios com relação a isso. Mas a quantidade de mulheres que se matam, que se suicidam por conta de estupro é uma coisa absurda, é uma coisa Com assustadora. certeza, É que no com Brasil a certeza. gente não tem cálculo, a gente não tem verba suficiente para fazer todo tipo de estatística. Então vem não sei nem se eu chamo isso aqui de jornal, o que é esse papelete aqui, essa coisa ridícula, fazer isso com essa menina, achando que de alguma forma está ajudando. Pô, na verdade o que É, eles estavam querendo é o que a gente está fazendo aqui. Falar esse nome ridículo aí o tempo inteiro, né, ganhando mídia. Mas, felizmente, a mídia para eles é uma mídia 100% negativa. é. Mas você sabe como é que eu vejo o papel desse veículo nesse cenário aí, cara? É, é, aconteceu a situação pelas razões que parecem óbvias, mas enfim, pelas razões próprias da menina, naquele momento daquela audiência, com a pressão que o advogado impingiu nela, ela se fragilizou, isso é evidente, a fragilidade da menina naquele momento da audiência é evidente, ela foi alvo de uma pressão muito grande na audiência, transpareceu aquela fragilidade, o pedido ali de cessação daquela agressão dela transmite para nós um sentimento até de comoção,
para nós que acabamos vendo indevidamente, ressalto, aquilo ali. E a partir do momento que os caras viram aquilo, eles enxergaram naquilo um grande peixe nadando no oceano, cara. Porque existe um espaço na pauta, existe um espaço para a tragédia alheia. Existe um espaço para execração das instituições, para execração do bem, para execração da mensagem do bem. Existe sempre um espaço para a maldade e para o sofrimento. Um quadrado no lead, um quadrado do Jornal da Vida, em que o mal tem que ocupar. E esses caras pegam e procuram isso. Quando aquilo ali apareceu, esses caras jogaram a melhor isca no melhor anzol, no melhor molinete e fisgaram isso daí e colocaram ali. A hora que eles viram aquilo ali, eles não pensaram duas vezes. E aí veio todo o contorno, né? Em torno veio todo o tempero na hora de oferecer esse peixe bem servido para nós, que foi a colocação do estupro culposo como tese, subtese acusatória que gerou a absolvição, vem a impossibilidade de absolvição, independente do que se conhece ou não dos autos, fazendo com que o drama da menina externado na audiência fosse necessariamente uma necessidade de condenação, quando a gente, na verdade, não sabe o que há nos autos. Os autos podem encerrar motivos para condenação ou encerrar motivos para absolvição, a gente não sabe. Isso é uma coisa que tem que ficar reservada a quem opera o processo e cria todo esse catatal de confusão que joga a opinião pública para lá e para cá, criando, na verdade, um processo. A única coisa que é sólida nesse processo, Rogério, é a exposição da menina. É a exposição da menina. Ela que está pagando o preço de toda essa confusão, porque o papel de hoje, o jornal de hoje, embrulha o peixe de amanhã. Sim. O jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Daqui 3 ou 4 dias eles acham outro escândalo, com outro segredo de justiça para noticiar, só que a menina vai ficar com a mácula dela pro resto da vida. Galera, eu tô vendo um monte de gente dizendo não sei o que, do estupro culposo, não tem tipificação, papapá. Até coincidentemente o juiz, na hora de falar a respeito do dolo, o cara ele até se utilizou de um trecho do meu livro para a gente poder falar sobre elemento subjetivo, né? E assim, o grande lance que a turma tem que entender aqui é o seguinte: a gente não conhece efetivamente as provas do processo. Ninguém aqui vai querer crucificar a vítima, vai querer ou crucificar o próprio réu, porque a gente não tem esse direito de fazer isso, porque a gente não funcionou nesse processo. Porque, inclusive, é um processo que a gente sabe que correu, ou pelo menos teria que ter corrido, em segredo de justiça. Então, assim, era a ideia. Quando surgiu essa celeuma toda, por conta, efetivamente, aí do que essa mídia maldita aí chamou de estupro culposo, foi porque não se conseguiu vislumbrar, segundo a decisão do juiz, que a gente deu uma olhadinha nela aqui, não se conseguiu visualizar o dolo com relação aos elementos que diziam a respeito ao chamado crime de estupro de vulnerável. É simples assim. Então, quer dizer, para que haja o crime de estupro de vulnerável, todos aqueles elementos do tipo têm que estar presentes. Fala assim um parágrafo primeiro, só para a galera poder se situar. Fala assim, o caput fala: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Bacana, isso é um dado de natureza objetiva, independente de que a gente fica vendo essas discussões absurdas de tribunais aí. Né, o camarada namora com a menina de 13, com 12, meu camarada. Não existe dado mais objetivo do que idade. Se o legislador fez uma opção político-criminal por um tempo, acabou. Não fica inventando moda. O legislador, entendeu? Você quer mudar a lei? Muda, irmão. Diminui para 5, para 4, para 3, para bebê recém-nascido, mas não enche o saco, porra. A lei fala 14 anos. E é 14 anos. Daí você começa a querer, né, modificar a lei, como surgiu o movimento já na década de 90 no Rio Grande do Sul, do direito penal alternativo. O cara não se conformava com a lei, ele queria fazer a lei da cabeça dele. Sabe? Então, assim, nós temos um dado objetivo que é a idade. Não existe mais dado objetivo do que isso. Não existe a famosa mulher adulta de 12 anos, né? Não existe, né? Então, assim, aí beleza. Aí vamos para o parágrafo primeiro que fala assim:
incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, ou seja, a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Aí vem, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não era o caso da menina. Já não era do caput, ela tinha 21 anos, também não tinha nenhuma enfermidade ou deficiência mental. Beleza. Não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E aí a gente fica nessas duas últimas expressões. Não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. É aqui Por que a qualquer grande outra celeuma causa não entrou. pode oferecer. Exatamente. A Ou questão está aí. seja, ao que parece, essa menina, ela disse, pelo que eu li, né, na decisão do juiz e também na alegação final do Ministério Público, pelo que eu li, parece, eu li as declarações dela, parece que ela disse que tomou um gin, alguma coisa, ou tinham colocado alguma coisa na bebida, alguma coisa que ela desconhecia na bebida, e aí a gente já chega na seguinte situação. Há, entre aspas, embriaguez, e para ser nessa situação aqui tem que ser completa, não é qualquer tipo de embriaguez. Se você entender que qualquer situação se encaixa na última parte aqui, nunca mais você vai encontrar com alguém num bar, num restaurante, tomar um vinho, ficar alegrinho e ter relação sexual. Nunca mais você faz isso, porque senão você vai cair aqui no estupro de vulnerável. Então, para cair ela tem que derrubar. Tem que derrubar. Ou seja, você tem que, na verdade, aniquilar o seu poder decisório. É isso que é o estupro de vulnerável. O camarada está numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, de tal ordem, de tal grandeza, que o consentimento dele não é válido. É isso. Então, assim, aí vem aqui, essa que é a grande, seria uma grande discussão. A menina estava ou não estava? Rogério, é só você fazer a equiparação, é só você puxar. Quando ele coloca um menor de 14 anos, o menor de 14 é aquele que tem 11, que tem 10, que tem 7, que tem 6. Quando você pega um incapaz por enfermidade mental, é o débil mental, é o retardado mental. Quando você trata da embriaguez, é só você equiparar aquela pessoa que fica embriagada e passa a ter um comportamento de um débil mental. Sim. O embriagado que tem um comportamento de um débil mental não é o embriagado que tomou uma cervejinha. Sim. Não é o embriagado que tomou um drink. Douglas, tem muita gente, é o embriagado que chapou. Tem muita gente que é tímida, que só corta um pouquinho o seu freio inibitório quando o camarada toma uma. Entendeu? E aí quer dizer que nesse caso também, quando o cara ficou mais alegrinho, ele ficou... Porra, isso é estúpido e vulnerável? Então, é isso que a gente tem que ver, sabe? Então, para que a gente não comece a chegar a pontos de loucura, como a gente está vendo aí. Então, assim, o que a gente está analisando aqui, galera, é bom que vocês entendam, ninguém está falando de processo, ninguém está falando que aconteceu, que não aconteceu. Você faz uma linha de consciência aqui, ó. Acima dessa linha de consciência, você pode. Abaixo, você não pode. Essa linha de consciência aqui estão o quê? Estão os menores, a idade legal, a partir da qual a violência é presumida. Aqui você tem os incapazes por enfermidade mental e você tem aqueles que estão embriagados a ponto de não terem consciência do que estão fazendo. Só tem que estar suficientemente embriagado. Não é uma taça de vinho, não é uma taça de vinho que a gente vai colocar abaixo da linha, né? Exatamente. A tua clareza é solar nesse ponto. Então, e aí que vem as discussões, né, Douglas? Pelo que a gente leu, nós dois lemos tantas alegações finais, né? Foi uma alegação até muito longa, uma alegação de quase 100 páginas, né? E uma 5 sentença, tópicos, né? 5 tópicos, né? 5 tópicos, o cara dividiu bem, e depois uma sentença também longa, uma sentença com 50 páginas, 51 páginas, enfim. O que eu quero que a turma entenda é que a gente também já não pode sair xingando todo mundo, xinga juiz, xinga promotor, porque houve uma absolvição, porque houve... Não é isso, sabe? O que a gente viu, na verdade, ali, de forma ilegal, foi um massacre com relação à vítima. E é isso só que eu quero me ater. Não quero falar de absolvição, não quero falar de condenação, porque é leviandade da nossa parte. Nós dois somos do Ministério Público, a gente sabe que vai se meter no processo dos outros. Então, assim, sabe, você não está lá, você não participou da instrução, você não sabe absolutamente nada. Aí, de repente, a gente cai de paraquedas aqui, né, e já diz, não, o cara está certo, o cara está errado. Não é assim que funciona a justiça. Né? Fica dando parecer no processo alheio, né? Então, assim, agora, depois dessa miscelânea toda, depois dessa desgraça toda, a única coisa que eu acho que a gente pode discutir aqui, e viu, embora de maneira ilegal,
foi a forma abusiva como a vítima foi tratada. Então, assim, eu fui, né? Você é promotor de júri, né? Há quantos anos aí, Douglas? Eu fui, além de promotor do júri também, minha vida inteira eu trabalhei no crime, pô, já perdi as contas dos processos que eu trabalhei em crime de estupro, sabe? Então, assim, a gente sabe, na verdade, a situação de fragilidade da vítima. Então, Sim. eu acho que a vítima ali... E a gente sabe também que tem muitas situações de vítimas, na verdade, que elas não são vítimas de estupro. Mas até essas pessoas que chegam à justiça, qualquer vítima tem que ser tratada com respeito. Hoje eu vi até o Giovanni falando uma coisa muito interessante, assim, que já chegou o momento também desses garantistas hiperbólicos aí começar a cuidar do lado da vítima. Porque, por enquanto, todo mundo só cuida do lado do réu. E, na verdade, quando a gente fala de parte mais débil, a parte mais débil no processo penal não é o réu. A parte mais débil do processo penal é a vítima, porra. E a gente sempre deixa a vítima de lado, entendeu? Então, assim, aí por isso que a gente fica vendo, muitas vezes, essas barbaridades aí. Eu escutei um áudio até do advogado, eu não o conheço, também não tenho autoridade para falar a respeito dele, mas eu vi um áudio do advogado até se lamentando, dizendo que aquilo ali foi colocado por parte. Oi? Preciso fazer uma pausa. Você vai me entender. É a ordem da esposa aqui, ó. Minha esposa está pedindo para a live ficar gravada. Ah, beleza. Vamos deixar. Ela entrou agora aqui e mandou uma mensagem. Ariane Murad pediu para deixar gravada a live. Beleza, vamos sim. Vamos sim. Manda um abração para ela aí. Mas então, eu acho assim, sabe? A gente viu ali, na verdade, aquilo que jamais podia acontecer no processo penal. Então, se a gente não faz isso com o réu, se a gente não se permite fazer isso com o réu, o camarada que matou alguém, o camarada que estuprou alguém, o camarada que praticou latrocínio, se a gente não faz isso com o cara... Pô, outro dia eu estava vendo umas audiências de custódia, né? Não sei, nem quero citar aqui, que essas coisas me dão até asco. Chega o réu lá, um Zé Ruela qualquer lá, aí o juiz todo cheio de delicadeza. Ah, o senhor foi torturado? O senhor foi não sei... Como se ele fosse a parte boazinha do negócio, entendeu? E aí você vê a vítima... E, entre aspas, que a gente não sabe, né? Não quero afirmar, nem concordar, nem discordar com isso, mas uma pessoa que já está fragilizada porque sofreu uma das piores infrações penais que tem no Código Penal, que é o crime de estupro, a gente vê a menina massacrada. Então, a gente trata o réu com todo carinho, bota o cara no pedestal e na hora de você prestar um socorro à vítima, ou pelo menos ser gentil, o mínimo de gentileza, né? Você faz isso. Mas esse é um ponto que eu gostei de você ter tocado, porque de tudo que a menina falou, enquanto ela estava chorando lá, ferida, uma coisa que ela falou me marcou demais. Eu não sou muito de ficar oferecendo chazinho, bolinho para o réu, enfim, perguntando se ele quer massagem na hora do interrogatório, principalmente no plenário do júri, não. No plenário do júri, em especial, o interrogatório ele é bem pragmático mesmo, porque principalmente no júri é a hora que eu preciso arrancar dele o que eu preciso para fazer a minha sustentação. Só que eu tenho uma coisa para mim, cara. Tanto no interrogatório judicial, que é gravado e pode ser mostrado depois, quanto no interrogatório em plenário, que é assistido pelos jurados, não só pelo fato de ser exposto depois, mas por mim mesmo, por uma questão de conforto meu comigo mesmo, por uma questão humana, eu não faço com réus de homicídio o que foi feito com aquela moça lá. A turminha está me pedindo para falar o que eu ouvi nesse áudio aí do advogado. Na verdade, ele está se justificando, mas assim, disse que as frases foram retiradas, né, de um contexto, mas, irmão, não tem contexto para aquilo ali. Não existe contexto, não existe frase, não existe argumento que se encaixe nas coisas que ele falou. Então, por mais que agora ele queira dizer que a coisa estava fora de um contexto, mas como é contexto chegar para a menina e falar que ela está em posição ginecológica? Qual é o contexto disso? Qual é o contexto de chegar para essa menina e dizer que ele não queria, né? Ele jamais gostaria de ter uma filha como ela? Qual é o contexto disso? Não tem contexto. São ofensas gratuitas, sabe? Dizer, então, assim,
Eu posso, eu posso... Desejo que o meu filho nunca encontre uma filha Uma filha, né, igual a como você. você, e tal, tal, tal. Isso não tem contexto. Eu sei que, obviamente, que aquilo ali foi editado, né? Os caras procuraram colocar aquilo que fosse de mais pesado, né? Aquela coisa Sim. toda, mas não existe contexto. Então, assim, por mais que o advogado tente se defender, dizer que fazia, né, parte de um todo, aquilo ali não existe. Aquilo não tinha que fazer parte do todo. Né? É, Eu podia tranquilamente, né, através das provas testemunhais lá, tinha um monte de testemunha que obviamente atestou se a menina estava ou não estava, se ela estava em plena consciência, em plena consciência, né? Se ela podia, né, se localizar, ela sabia o que ela estava fazendo. E eu não preciso dessas coisas. E mais, a palavra da vítima, a gente sabe disso. A vítima ela é vítima. Então a gente tem que ouvir a palavra da vítima com ressalvas. Ela é vítima, pô. Ela vai querer, inclusive, jogar um sal, ela vai querer apimentar a história. Ela está no direito dela na qualidade de vítima. Então, assim, por isso que a galera que faz concurso, por isso que vítima não pratica falso testemunho, ela pode mentir o tanto que ela quiser. Não existe o crime de falso vitimunho, o crime é de falso testemunho. E vítima não é testemunha, ela goza de um status diferente da testemunha. Funciona dessa forma. Mas eu fico até, eu paro até no degrau abaixo. Eu nem entro na questão meritória dos detalhes ali do que ele falou ou do áudio que ele viu depois, sabe? Eu paro na própria questão postural. Prefiro nem predicar a postura do doutor advogado, sabe? Até para não polemizar além da nossa live. A única coisa que eu vi ali, enfim, foi um distinguish com relação à minha forma de inquirir. Eu não faço... Por isso que eu fiz até um paralelo com relação ao réu. Eu não digo isso nem... Eu não inquiriria uma testemunha contrária, uma testemunha ex-adversa, uma testemunha de defesa daquela maneira. Porque eu poderia usar o paralelo de uma testemunha de defesa, uma testemunha ex-adversa, mas eu fiz um paralelo com o próprio réu. Eu não me dirigiria a um réu daquela maneira, porque Só te interrompendo, Douglas, a galera parece que não entendeu muito o que eu disse. Eu disse que a vítima pode mentir à vontade, desde que essa mentira dela não se configure em alguma infração penal a ser apurada para entrar no crime de denunciação caluniosa. Mas ela pode aumentar, ela pode fazer uma série de coisas. E é por isso que muita gente, até entrando na nossa parte de concurso, que a gente falaria hoje, acabou que não vai falar, depois a gente marca uma próxima. E é por isso que muitas vezes um camarada numa prova de concurso perde quando vai oferecer uma denúncia, o cara perde ponto oferecendo uma denúncia, por quê? Porque o camarada chega e coloca lá embaixo, rol de testemunhas. Aí vem, aí 1, vítima, 2, fulano. Meu amigo, vítima não é testemunha. Se ela fosse testemunha, ela não se chamaria vítima, ela se chamaria testemunha. Então, por isso que não existe o crime, né, de falso vitimunho. Existe o crime de falso testemunho. Porque a vítima pode mentir, desde que a mentira dela não se configure numa infração penal que vá dar motivo à instauração de uma investigação ou de um processo para ela ser processada por denunciação caluniosa, entendeu? Então, assim, quando eu falei que a vítima pode mentir, é nesse sentido, né? Pode dizer que foi no lugar, pode dizer que não foi, pode que fez isso, o cara fez aquilo, que não se configura em infração penal. Uma coisa importante para as pessoas entenderem quem sou eu para depois de Rogério Greco dar uma aula sobre não, fala sério. Mas um macetinho, só um macetinho para as pessoas entenderem é que ela está descompromissada com relação àquele fato sobre o qual ela está tratando, sobre o fato do processo, porque ela tem envolvimento com o fato do processo. Se ela tem envolvimento com o fato do processo, esse envolvimento vicia o olhar dela sobre aquele fato. Então, você não faz compromisso, por quê? Porque ela está desobrigada, ela tem envolvimento. Agora, isso não autoriza essa pessoa, por exemplo, a imputar um crime a uma terceira pessoa. Por quê? Porque aí ela está transcendendo essa linha do envolvimento e nessa hipótese ela vai, evidentemente, responder. Tô errado, professor? Que é isso? Certíssimo. Quem sou eu? Mas então, Douglas, é isso, né? Então a gente viu, na verdade, aí, independente do resultado, né, da ação penal, né, se absolvição, ou se podia ter havido uma condenação. Aí você ainda fica vendo, cara, umas idiotices
acho que pareceu, não sei se foi fake aquilo, uma declaração, não sei se foi no Twitter do Alcolumbre, dizendo que eles iam no Senado fazer não sei o que para anular a sentença. Só tem doente. Vocês vão abrir a, Os caras se aproveitam de um momento político para falar asneira, cara. CPI do duro de estupro ouvir. culposo. Vai ter uma CPI do estupro culposo agora. Então, assim, aqui a galera está dizendo, e a postura do magistrado? Eu tô um pouco assim, não querendo falar sobre a postura do MP e tanto a postura do magistrado, por quê? Porque esse pedaço que a gente viu, esse trecho que a gente viu, ele foi 100% editado. Então, eu senti o mesmo. Assim, o trecho, tudo foi editado. Eles só colocaram aquilo que dava pancada na menina, porque era aquilo que eles queriam, né, realçar. Mas eu não sei qual foi o comportamento do promotor. A audiência não se resumiu àqueles minutos ali, aqueles poucos segundos, na verdade, que a gente viu. Então, dizer que o juiz, né, foi omisso ou que o promotor foi omisso, isso sim é leviandade da nossa parte. A gente só poderia dizer essa coisa se a gente tivesse acesso à audiência inteira. Então, você tivesse, ali sim, você estaria vendo o contexto, né? Quantas e quantas vezes, né? Você, Douglas, como promotor do júri, eu como promotor do júri, às vezes, né, no plenário, o advogado ia falar, ô, meu irmão, peraí, cara, não é assim não, meu camarada, respeita, faz isso, entendeu? Então, a gente, para poder dizer se realmente houve ou não houve algum tipo de omissão, porque ele está tudo editado. Então, dizer que o juiz não fez nada, aí vem o Gilmar Mendes dizendo, né, que tem que apurar. Não, talvez até tenha, sim, tem que apurar sim. Mas tem que apurar ou vendo, né, a gravação inteira. Não a gravação de um trecho editado como foi aquilo ali. Me parece que foi para o CNJ a questão, né? Sim. Aí eu acho legal, porque aí o CNJ vai apurar isso e Sim, vai sim. apurar vendo o todo. Porque não, eu tô te falando gente... isso, esse lance de edição, Douglas, porque eu já sofri com isso. Então, assim, eu tive um vídeo meu editado, na verdade, não foi assim, querendo me prejudicar absolutamente nada. Nosso querido irmão aí, o Rogério Sanches, colega nosso do MP, eu estava dando aula para o Sanches, e aí no curso de pós-graduação que o Sanches coordenava, e o Sanches pegou um finalzinho da minha fala, eu falando sobre terrorismo, explicando sobre terrorismo, um curso de pós-graduação, dizendo que, né, que na Europa, depois dos atentados de 11 de setembro, que aconteceram nos Estados Unidos, eles estavam discutindo a possibilidade do uso oficial da tortura. Eu explicando que tinham teses de doutorado falando sobre isso nessa época, se podia torturar oficialmente, se não podia torturar oficialmente, cada um com pontos de vista diferentes, mas assim, cara... Já vi tudo. Já vi, não, já vi tudo. Rapaz, eu nem me posicionei, obviamente que eu sou contra a tortura. O Douglas, foi um festival de gente me xingando. Aí, na época, os caras pegaram as minhas fotos, assim, que eu na época eu estava fazendo instrução de fuzil do BOP do Rio. Aí tinha as fotos na internet, eu atirando, não sei o quê, vestido de preto. Aí a galera começou, tá vendo? Ele é torturador, coloca saco na cabeça das pessoas. Cara, assim, então a galera viaja. Então, quando começou esse monte de negócio, estupro culposo, eu falei, meu irmão, peraí, cara, né? Eu tinha certeza absoluta que isso aí não estava na sentença, né? E nem na fala do MP. Mas falando desse lance do controle da rédea da audiência, a gente que faz audiência todo dia, e audiência criminal todo dia, a gente acaba percebendo o seguinte: o controle da audiência ele não é linear. Isso é uma coisa que as pessoas precisam compreender. Você não tem, o juiz não consegue ter, e tampouco o membro do MP consegue pugnar por um controle linear da audiência. Quando uma audiência esquenta, e essa foi uma audiência que esquentou, você vai controlando, o juiz vai controlando, e de repente você tem uma investida mais quente, uma investida que aquece a audiência, e dali a pouco o juiz puxa a rédea de novo. Dali a pouco você tem um outro pico, um outro galope, e o juiz puxa a rédea de novo. Até que chega lá na frente, você tem uma grande conturbação da audiência, em que acontecem várias coisas que tumultuam. Tô bebendo pesado demais. Estou falando muito bobagem. E depois dessa fase de conturbação, o juiz puxa de novo a audiência na rédea.
De forma que Uhum. você tem picos em que a audiência esquenta e ela volta para o normal. Então, daí a necessidade do contexto. Você tem que analisar isso no global Uhum. para ver que linha que forma. É como se fosse um eletrocardiograma. A audiência ela não corre linear, Sim, com sempre, certeza. sempre tranquila ou sempre bagunçada. Sim, sim, O juiz ele vai controlando. E é por isso sim, que você não sim. pode pegar. O depoimento dessa menina deve ter durado, Não, cara, sim, isso deve ter sim. durado 30, 40 minutos, Ou, 50 ou minutos, sei mais, lá, eu calculei horas ali. ou horas. Sim, sim, Então, sim, possivelmente não foram horas naquele nível de tensão. sim, sim, sim. Então você tem que avaliar como um todo. Mas Uhum. bom que foi para o CNJ e o CNJ vai fazer essa avaliação ainda. Se o juiz, na linha geral, controlou a audiência ou não, né? Uhum. É bom que vá. Mas é isso aí, Douglas. Mas era. Isso Yeah. aí é só pra gente. Cadê o baiano? Eu fui falando agora do Bob, a galera não para de colocar as frases do filme. A turma é divertida demais. É, Pensa. Mas é. Mas é isso, Douglas. Então, assim, a gente ia hoje falar, né, sobre um pouquinho sobre júri, né? Sobre técnicas de oratória e tal, mas eu acho que a gente tem que marcar uma outra agora, porque o tempo já consumiu, nós já estamos aí já faltando poucos minutos aí para a gente terminar. Mas 15 assim, minutos. eu acho que de todo isso aí, a mais prejudicada nessa situação toda aí foi a menina, né? Então, com É, essa exposição aí dela, essa coisa assim absurda aí, essa coisa que podia ter sido evitada, né? Ela podia ter tomado as providências dela, com certeza ela tinha que ter tomado essas providências de levar o fato ao conhecimento da corregedoria, levar o fato ao conhecimento do CNJ, mas sem essa exposição toda. A gente fica vendo a turma falando aí, ah, não, mas ela queria, né? Ela queria exposição, queria mídia, queria isso, queria aquilo outro. E a gente sabe que não é bem assim, né? Ela não tá tirando onda num crime qualquer, cara. Ela tá tirando onda numa das infrações assim que trazem, né, uma das piores pestes para a pessoa, né? Então sim. não é. E agora você imagina a situação dela, né? Como é que deve estar para sair à rua, para fazer alguma coisa, né? Então o psicológico dessa menina deve estar muito abalado, independente daquilo, se ela fez, se ela não fez, isso aqui não cabe a gente decidir aqui, porque ninguém aqui atua no processo. Mas, enfim, Pois é, e eu também não faço, eu não gosto de fazer juízo de ninguém, sequer tendo havido o pedido de absolvição pelo membro do por Ministério exemplo, Público lá eu vi e a aqui rapidamente absolvição, aqui, Douglas, um parceiro colocou aqui, não é estranho o MP pedir absolvição? Eu, particularmente, já pedi várias absolvições em crime de estupro. não, Existe uma é, coisa que a galera quiser dar uma olhadinha, eu tenho um livro que chama Direito Penal do Equilíbrio e tem algumas teses sim, criminológicas dentro dele. E nesse livro a gente discute uma síndrome chamada de Síndrome da Mulher de Potifar. O que é a Síndrome da Mulher de Potifar? Para a galera poder ter uma ideia. Normalmente os crimes sexuais, vamos colocar especificamente aqui o crime de estupro. O crime de estupro, como regra, agora a gente tem o estupro coletivo, essas coisas todas, mas como regra, o estupro ele é um crime que se pratica às ocultas. Ou seja, como regra, o estupro ele é um crime que não deixa, você não tem testemunhas, né? Hoje a gente vê que tem muitos crimes, né, de estupros coletivos, né, inclusive estupros né, entre aspas em baile funk, aquelas coisas todas, com muita gente assistindo, mas normalmente não é assim. A regra do estupro não é essa. Por isso que foi criada essa síndrome chamada de Síndrome da Mulher de Potifar. Então, para a galera que não conhece essa história, Potifar, ele era um comandante da guarda do faraó, e aí foi trabalhar um camarada na casa dele, eu vou resumir a história aqui, chamado José. José, né, ele era o 11º filho aí de Jacó. Os irmãos de Jacó tinham um ciúme violento de José, acabaram vendendo José para uma caravana que estava indo para o Egito. Né, ele como escravo. No Egito ele foi vendido, ele foi comprado pelo Potifar e começou a trabalhar na casa do Potifar. E aí a Bíblia fala que José era um camarada boa-pena, um cara fortão, não sei o quê. E a mulher do Potifar começou a querer pegar o José. E aí o José recusando, e não, e não, e não, e não. Um belo dia ele está arrumando os aposentos, né, do casal, e essa mulher chega, e ela quer ter relação com ele a qualquer custo. E aí o José sai fora, sai voado, e ela coloca a mão na roupa dele, no manto dele, e rasga a roupa. E ela ficou tão irritada com aquela situação dela ter sido rejeitada, que ela começa a gritar, se dizendo vítima de estupro. Aí José é preso, né? Depois vocês leem essa passagem na Bíblia, galera, muito interessante. José é preso, é jogado no calabouço, fica lá anos a fio no calabouço, depois, né?
Deus coloca José como o segundo homem do Egito. Mas só um detalhe interessante nessa história. Na época, o crime de estupro era punido com pena de morte no Egito. O cara ia ser morto. As penas eram gravíssimas, eram severíssimas naquela época. Então, o estupro era punido com pena de morte. A pergunta é, por que José não foi morto? Por que José ficou no calabouço anos a fio, né? Até que Deus trouxesse José de volta e ele ocupasse o segundo lugar mais importante no Egito, depois do faraó? Por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas conheciam a mulher de Potifar. Então, quando cria essa teoria de síndrome da mulher de Potifar, quer dizer o seguinte, quando você tem a palavra do réu contra a palavra da vítima, o que vai ser decisivo numa situação dessa é aquilo que a gente chama de verossimilhança da palavra da vítima. Ou seja, a palavra da vítima ela tem que ter credibilidade. Porque se a palavra da vítima não tiver credibilidade, o camarada vai ser absolvido. Se a palavra da vítima tiver credibilidade, dá uma olhadinha na história. Se a palavra da vítima tiver credibilidade, o camarada vai ser condenado. Aí você me pergunta assim, e o princípio do indúbio pro réu? O princípio do indúbio pro réu, da mesma forma que outros princípios, ele não é um princípio absoluto. Então, se você levar a ferro e fogo o princípio do indúbio pro réu, nunca você vai condenar alguém, por exemplo, no tribunal de júri, quando você não tiver unanimidade. Nunca Exatamente. você vai confirmar uma decisão no tribunal se não houver unanimidade dos desembargadores. Então, assim, o princípio ele cede justamente nessa situação. Então, nesse caso dessa menina, então, no meu caso, por exemplo, eu já pedi, né, algumas absolvições em crime de estupro, porque a palavra da vítima, na verdade, ela não tinha credibilidade. Então, muitas vezes, né, isso há 30 anos, coloca aí 30 anos aí, Douglas, a menina engravidava, os pais não sabiam que ela tinha tido relação sexual e ela, para se defender, ela dizia que tinha sido vítima de estupro. Entendeu? Aí, pô, não tinha havido absolutamente nada de estupro, tinha sido uma relação consentida. Então, você lidar com crime sexual, isso é muito delicado, é muito delicado. Então, por isso, se houve uma absolvição, é sinal que havia prova que conduziu a essa absolvição. Eu não estou dizendo que a prova era robusta, não era robusta, não é nada disso que eu estou dizendo. Beleza, galera? Porque é isso que eu estou insistindo com o Douglas aqui. A gente não funcionou no processo. Então, se houve uma absolvição, não é incomum, como a turma está querendo dizer, o Ministério Público pedir absolvição em crime de estupro. Não é incomum. Perfeito. Síndrome da mulher de Potifar. Achamos um magnífico e um singular ponto em comum, professor. As escrituras como fonte de ensinamento. Isso aí está em Gênesis 39. Uhum. Eu também... Vê se você acha rapidinho a passagem aí, Douglas. Só dessa quando o José está no quarto lá dela e ela começa a se dizer vítima de estupro. Que a gente já está quase no finalzinho, em 2 minutinhos a gente encerra. Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Uhum. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: este escravo hebreu que você trouxe para minha casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava sendo entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Então, só para a galera entender a história, depois, né, um copeiro e um padeiro são presos. José revela o sonho dos dois, diz que um vai morrer em 3 dias e o outro vai ser solto em 3 dias. Depois pede para o que for solto chegar e falar para o faraó, né, que ele, né, revelou o sonho. E aí lá na frente, né, José é retirado, José revela o sonho do próprio faraó. Essa passagem é fantástica. José revela o sonho do próprio faraó e acaba tendo aqueles anos de seca, né, os anos de fartura. Enfim, mas é isso. Galera, Douglas, temos que fechar. Passou rápido.
Começamos com uma gravação clandestina do Intercept em pleno século XXI, 2020, terminamos Sim. com o Gênesis. Quem diria, hein? É, bom demais, galera. Ô Douglas, brigadaço, tá? Um Bom arco demais no estar tempo. contigo aí. Valeu, mestre. Valeu Prazer. demais, irmão. Aí vamos ver se agora a gente marca a próxima, galera, que na verdade essa minha live com o Douglas aqui era para a gente falar sobre o Tribunal do Júri e falar também sobre técnicas de oratória, né? Mas Oratória. aí, olha o Lindomar chegando aí. Fala, Lindomar! Olha o Lindomar. Lindomar, mestre. Ah, e a galera aí do Mato Grosso do Sul, hein? Galera aí, já já a gente vai estar reabrindo as inscrições do nosso pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública. Quem tiver interesse aí, entra no meu site, que já aqui vai estar a galera aí de Campo Grande, aí já tem um monte de inscritos, a gente suspendeu por causa da pandemia. Foi bom que o Lindomar apareceu, me liguei aqui, tá bom? E quem quiser conhecer a Síndrome da Mulher de Potifar, algumas coisas interessantes de criminologia, eu tenho um livro chamado Direito Penal do Equilíbrio, uma visão minimalista do direito penal. Aí você entra lá no meu site lá, que tem uns descontos legais aí. Falou? Galera, obrigado aí, Douglas. Direito Penal do Equilíbrio é top, eu recomendo. Obrigado, irmão. Vai ficar salvo Vou no salvar. IGTV? Tá, Oi? eu vou baixar e vou colocar no meu canal do YouTube. Fechou. Tá bom. Obrigado, gente. Beleza? Douglas, fica com Valeu. Deus aí. Galera, Fica com Deus. por cima aí. Valeu. Valeu, até.